você chega em casa depois de um dia longo, abre a porta e antes mesmo de tirar o sapato, o focinho já está no seu rosto. Lambida atrás de lambida, como se você tivesse sumido por semanas. Por que os cães fazem isso? Esse gesto parece simples. Carinho, amor, talvez uma limpeza involuntária no seu rosto. Mas a realidade é muito mais fascinante do que você imagina. E começa muito antes da domesticação. Neste vídeo, você vai entender a origem evolutiva das lambidas caninas. O que elas realmente significam quando o seu cão faz isso com você. E quando esse comportamento pode ser um sinal de alerta. Para entender o gesto, precisamos voltar no tempo. Muito antes dos cães serem os companheiros de sofá que conhecemos hoje. Os ancestrais dos cães domésticos eram animais de vida em grupo, como lobos e canídeos selvagens. Nesses grupos, a sobrevivência dos filhotes dependia de um mecanismo muito específico. Os adultos saíam para caçar, ingeriam a comida e voltavam para o bando. Os filhotes, então, lambiam insistentemente ao redor da boca dos adultos. Esse estímulo físico ao redor dos lábios do adulto desencadeava um reflexo, o regurgitamento do alimento pré-digerido. Era uma forma eficiente e segura de alimentar os filhotes sem que eles precisassem ir à caça. Esse comportamento foi documentado em diversas espécies de canídeos selvagens ao redor do mundo. Não é aprendido, é instintivo. Inscrito na biologia desses animais ao longo de milhares de anos de evolução. O ponto fascinante é que com a domesticação, esse instinto não desapareceu. Ele foi redirecionado. Os cães domésticos mantiveram o comportamento, mas passaram a direcioná-lo aos humanos com quem convivem. Mas espera, o seu cão adulto não está tentando pedir comida toda vez que te lambe, certo? Correto. O comportamento evoluiu em significado. Hoje, a lambida carrega camadas muito mais ricas de comunicação. Dentro da linguagem canina, lamber ao redor da boca de outro indivíduo é um gesto de apaziguamento e respeito. Em grupos de cães, animais com posição hierárquica menor fazem isso com os mais dominantes como forma de dizer: estou aqui, sou amigável, não represento ameaça. Quando o seu cão faz o mesmo com você, ele está, em parte, reconhecendo você como alguém importante, alguém que ocupa um lugar central na vida dele. É uma forma de saudação social profundamente enraizada. Mas há outro componente importante. Os humanos têm resíduos de suor, alimentos e uma infinidade de informações químicas na pele. O olfato e o paladar de um cão são ferramentas de leitura do ambiente. Lamber o rosto do tutor é também uma forma de ler o estado emocional e físico dessa pessoa. Há evidências comportamentais de que cães conseguem detectar variações no odor humano associadas ao estresse, ao medo e até a alterações de saúde. A lambida pode ser, muitas vezes, uma resposta do cão ao que ele percebeu em você. Não apenas um gesto espontâneo. Agora vamos entrar em um dos aspectos mais surpreendentes desse comportamento. O que acontece dentro do próprio cão quando ele lambe alguém. Pesquisadores que estudam o comportamento canino identificaram algo muito interessante. O ato de lamber estimula a liberação de endorfinas no cérebro do cão. Essas substâncias têm efeito calmante e geram uma sensação de bem-estar, semelhante ao que acontece com humanos durante atividades físicas prazerosas ou contato social positivo. Isso significa que o cão não lambe apenas para comunicar algo. O ato em si é recompensador para ele. É um mecanismo de reforço positivo. Quanto mais ele lambe e recebe atenção como resposta, mais esse comportamento se consolida. E isso também explica porque alguns cães lambem com muito mais frequência do que outros. Não é uma questão de raça ou tamanho. É uma combinação de temperamento individual, histórico de reforço e o ambiente em que o animal foi criado. Além dos mecanismos evolutivos e neurológicos, existe uma dimensão mais direta, o afeto genuíno. Estudos sobre o vínculo entre cães e humanos mostram que a convivência longa produz apego real, não apenas condicionamento.
Pesquisas com neuroimagem demonstraram que durante interações com tutores conhecidos, o cérebro dos cães ativa regiões associadas a emoções positivas. A lambida, nesse contexto, pode ser lida como uma expressão genuína de vínculo afetivo. É curioso perceber que cães tendem a lamber mais as pessoas com quem tem maior proximidade emocional. Estranhos raramente recebem lambidas espontâneas. O gesto é seletivo, o que reforça ainda mais o seu caráter afetivo e social. Com tudo isso em mente, fica a pergunta prática: quando as lambidas são um sinal de saúde comportamental? De forma geral, lambidas esporádicas, leves e contextuais, como na chegada do tutor ou em momentos de contato, são completamente normais e positivas. Um cão que lambe o rosto do tutor brevemente se distraiu com outra coisa logo em seguida e demonstra comportamento equilibrado no geral. Curioso, brincalhão, tranquilo, está expressando o comportamento de forma funcional e saudável. Também é normal que filhotes lambam mais do que cães adultos. Estão em plena fase de exploração social e ainda estão estabelecendo os padrões de interação com a família. Com o tempo e com limites consistentes, a frequência tende a se equilibrar naturalmente. Agora vem a parte que todo tutor precisa conhecer. Existem situações em que a lambida deixa de ser um gesto comunicativo saudável e passa a se indicar que algo não está bem com o animal. O primeiro sinal de atenção é a compulsividade. Se o cão lambe de forma intensa, prolongada e difícil de interromper, seja o rosto do tutor, as próprias patas ou objetos, isso pode indicar um estado de ansiedade ou estresse crônico. Cães que sofrem de ansiedade de separação frequentemente desenvolvem comportamentos repetitivos como mecanismo de autorregulação. A lambida excessiva é um desses comportamentos e tende a piorar nos momentos em que o tutor está se preparando para sair de casa. Outro sinal relevante é quando a lambida vem acompanhada de outros indicadores de angústia: tremores, ofegância sem razão aparente, tentativa constante de se aproximar do tutor sem conseguir se acalmar, ou destruição de objetos na ausência do dono. Quando a lambida no rosto é acompanhada de postura baixa, orelhas para trás e cauda recolhida, o gesto pode estar sinalizando submissão por medo, não afeto. Esse contexto muda completamente a interpretação e pede atenção especial do tutor. Em todos esses casos, a orientação mais adequada é buscar um médico veterinário comportamentalista ou um profissional de treinamento baseado em ciência do comportamento. O problema raramente se resolve sozinho, e quanto antes identificado, melhor para o animal. E para os tutores que simplesmente preferem reduzir as lambidas, seja por questão de higiene ou preferência pessoal, existe uma boa notícia. É possível ensinar limites de forma gentil e eficaz, sem punir o cão. A estratégia mais eficiente é a extinção por não reforço. Quando o cão começar a lamber, vire o rosto, desvie o olhar e retire a atenção completamente. Não brigue, não empurre, apenas ignore. O comportamento que não gera reação tende a diminuir gradualmente. Em seguida, assim que o cão parar de lamber e adotar uma postura mais calma, mesmo que por poucos segundos, recompense imediatamente com carinho, elogio ou um petisco. O cão aprende rapidamente que o comportamento calmo é o que gera atenção positiva. É fundamental que todos na casa adotem a mesma postura. Se uma pessoa ignora a lambida e outra ri e incentiva, o cão fica confuso e o comportamento não se modifica. Consistência é a chave do treinamento bem-sucedido. Outra dica prática: garanta que o cão tenha estímulos mentais e físicos suficientes ao longo do dia. Cães entediados ou com excesso de energia tendem a intensificar comportamentos como a lambida. Passeios, brinquedos de enriquecimento e interação regular fazem diferença real. Antes de encerrar, algumas curiosidades sobre as lambidas caninas que valem a pena conhecer. Sabia que a saliva dos cães tem propriedades antibacterianas? Eles instintivamente lambem as próprias feridas como resposta natural.
e, eventualmente, lambem as dos outros também. Esse comportamento, chamado de alolimpeza, é comum em animais sociais e reforça o papel da lambida como gesto de cuidado e pertencimento ao grupo. Quando o seu cão lambe um arranhão seu, ele pode estar literalmente tentando cuidar de você. Outra curiosidade: cães que foram separados cedo da mãe e dos irmãos tendem a desenvolver comportamentos orais mais intensos, incluindo lambidas excessivas. O contato físico precoce é fundamental para o desenvolvimento emocional equilibrado do filhote. E, por último, pesquisas em etologia comparada mostram que lobos adultos em cativeiro raramente lambem humanos que conhecem, enquanto cães domésticos fazem isso com frequência. Isso indica que a lambida em humanos é, em grande parte, um produto específico da domesticação. É fascinante perceber como um gesto aparentemente simples carrega dentro de si milhares de anos de evolução, comunicação e afeto. O seu cão não está te lambendo à toa. Ele está falando com você na única linguagem que conhece. Entender o que esses comportamentos significam é o primeiro passo para construir uma relação ainda mais equilibrada e respeitosa com seu companheiro. E isso vale tanto para aceitar as lambidas com mais carinho, quanto para reconhecer quando elas pedem atenção. Na próxima vez que o seu cão vier em direção ao seu rosto com aquele olhar animado, você já vai saber o que está por trás daquele gesto. E vai poder responder a ele com muito mais consciência e amor. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o seu cão, deixa o seu like. Ele ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo assim. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos e conta pra gente nos comentários. O seu cão te lambe muito?